vídeo sobre o The Coffin of Andy and Leyley. Gostaram do meu cabelo? Muito louco, né? Uau! E cá estou eu, encapotado ainda, porque Brasília, assim, tá fazendo 18 graus, mas a sensação térmica é de 10. E como eu sou youtuber amadora, eu estou aqui na minha cozinha com a geladeira aqui atrás. Olha que massa geladeira, e tomando uma cervejinha. E sem microfone. Mas então, o que aconteceu? O nome do rapaz que matou os pais é Camilo. Eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Obviamente, era uma pessoa muito amada, né? E a menina que queria matar a mãe e que é partícipe, né? Nesse ato análogo ao crime de homicídio triplo, o nome dela é o mesmo que o meu, Ana. Pronto, não posso entrar em maiores detalhes por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas no TikTok você encontra o nome dos dois. Anjinhos. Então, o que aconteceu? Os podcasts, como vocês viram, de True Crime estão culpabilizando o game The Coffin of Andy and Leyley. Já é ruim o suficiente, porque o Camilo, ele é uma pessoa que não é normal. Ele é uma pessoa má. Pessoas podem ser más e podem ser boas, né? É óbvio. Ocorre que a imprensa ficou dizendo que esse jogo que eles se conheceram jogando online. E esse jogo você joga sozinho. Eu não joguei o The Coffin of Andy and Leyley. Eu vi um gameplay hoje, comecei a ver, mas eu tenho que trabalhar, né? Fazer coisa séria, né? E não deu pra ver todo. Não é mesmo? Então, o que aconteceu? Eu não vi o jogo todo, mas pelo que eu apurei, realmente é um jogo em que você joga sozinho. Não se joga em grupo, tá? E tá, é um jogo bastante macabro, mas quantos jogos macabros não existem? Por exemplo, na minha juventude havia um jogo, não sei se ainda existe, de RPG, que deve ter o game mesmo para computador, que é o Innomine Satani. Olha o nome. Innomine Satani. Aí depois ele foi lançado como Innomine, e você podia ser um anjo ou um demônio. E você tinha que cumprir tarefas como um anjo ou um demônio. Era muito mais fácil você ser um demônio, porque você não tinha que cumprir regras. E todos os personagens eram bem ruins, porque não eram humanos. E aquela coisa super sanguinolenta. Eu tinha o livro do Innomine, só que como jogadora de RPG de mesa, né? Eu não era de jogar no computador, no PC, né, esse tipo de coisa, eu jogava na mesa para poder ter uma interação e conhecer pessoas. Eu nunca conheci ninguém que se dispusesse a jogar o Innomine comigo. Quantos anos eu tinha? 18. Né? Um pouco mais velha do que o Camilo. E nunca matei ninguém, tá? E o pessoal que tava nesse tipo de jogo comigo, ou então jogava o live action do Vampire, da Masquerade, nunca nenhum de nós matou ninguém. Alguns de nós, assim, alguns do nosso grupo vieram a ter um falecimento trágico, né? Como eu falei, uma amiga nossa que era mestre, né? Ela foi achada morta dentro do carro no fundo do Lago Paranoá, né? E até hoje a maravilhosa polícia brasiliense, né, não conseguiu descobrir o que aconteceu com ela e já vão fazer 2 anos. Mas assim, nunca nenhum de nós que fingia ser vampiro nas madrugadas de Brasília, né, matou ninguém, né? Então, é muito exagerado dizer que matou alguém por causa de um game, né? Mas a situação chegou ao cúmulo do absurdo, porque tem o Goulart. O Goulart, eu descobri esse canal, é um cara que tem um canal muito grande de games. E ele tem um vídeo sobre The Coffin of Andy and Leyley, que o pessoal que joga deve conhecer, né? Que
ele explica sobre o jogo. Inclusive, no início, ele diz que vão ter spoilers do jogo no vídeo. E que se você acha que aquilo ali é normal, né, tomar as atitudes dos personagens, então você não é uma pessoa legal. Ele não usa essas palavras, mas ele fala mesmo. Né? Vai procurar tratamento. E é um vídeo longo, de quase 2 horas. Então, o que aconteceu? A Record, que é uma das emissoras mais sensacionalistas que existem, né? Eu acho assim que os meios de comunicação mais sensacionalistas que eu já vi são Record, Metrópolis, Bandeirantes e Globo. Assim, a Globo fica em 4º lugar. Assim, a pior é a Record. A Record chegou e disse que o Goulart ele tinha feito um tutorial de como matar os pais. Logicamente, o Goulart já se manifestou e eu espero que realmente ele venha a processar a Globo. A Globo não, a TV Record, tá? Que ele venha a pedir uma indenização à TV Record. E não só isso, eu tô falando como advogada. Que ele processe o editor do programa pelo crime de calúnia. Porque o editor do programa, quem fez aquela pauta, né, quem escreveu a matéria, ele está imputando um crime ao Goulart. Isso é calúnia. Esse cara tem que responder. Eu não sei quem é o editor de jornalismo da Record, né? Mas esse cara tem que responder criminalmente por crime de calúnia, tá? E é o seguinte, o crime de calúnia, os redatores desse programa da Record, eles têm que responder por isso, não sei se um, se vários. E o crime de calúnia, eles têm que se retratar usando o mesmo veículo. Há séculos atrás, a Globo foi condenada, né, num processo de calúnia pelo finado Leonel Brizola. E aí tiveram que, no Jornal Nacional, ler a decisão do juiz. Favorável ao Leonel Brizola. Esse político aí que já morreu. Então, eu aconselho o Goulart a fazer o mesmo. Entrar com uma ação penal privada contra os redatores ou editores desse programa e também pedir uma indenização brutal. Isso é de uma irresponsabilidade monstruosa. Já não bastasse aquele povinho de podcast, né? Aquela mulher que parece a Velma do Scooby-Doo dizendo que culpados são os pais em podcasts da vida. Pensando que o Camilo, obviamente, é uma pessoa que não é normal, ele já devia demonstrar algum sinal de psicopatia, porque essa galera demonstra, mata um cachorrinho, mata o cachorrinho do vizinho, tortura o irmãozinho, sempre tem uma coisinha de maldade. Faz bullying com a molecada da escola, diz que adora Hitler, vai vestido de Hitler na festa de fantasia, sempre tem umas coisinhas assim, tá? Sempre tem, né? Ah, não, o cara, uma história que eu vi, o cara picotou os peixes do primo, ele pegou os peixes do primo que estavam no aquário e ficou picotando, assim, pegava cada peixinho. Isso aconteceu na minha família. E o primo que fez isso contra o outro primo era uma pessoa que estava numa situação financeira muito superior. Porque esse primo dos peixes mortos, ele era pobre. E estava morando de favor na casa da avó desse menino que picotou os peixinhos. Então, assim, sinaizinhos de maldade não significa que o picotador de peixe tenha virado uma pessoa, assim, um psicopata homicida. Não, isso não aconteceu. Graças a Deus. Né? Mas é um tipo de sinal. Entendeu? Ele já devia demonstrar esse tipo de coisa. Mas os pais, muitas vezes, muito ingênuos, não querem ver. Acham que o filho é uma gracinha. Tem um filme que Precisamos Falar sobre Kevin, que é com Ezra Miller.
E o Ezra Miller, aquele Ezra Miller. Eu fiz até assim. O Ezra Miller é um excelente ator. Pode falar o que quiser dele, tá despirocado. E o Ezra Miller ele demonstra sinais estranhos desde a infância, falta de empatia, esse tipo de coisa. Esse moleque, né, possivelmente já demonstrava. E culpar um game, porque não é a única coisa, o único produto cultural que ele consumia, gente. Nós estamos, assim, imersos em um universo de programas de coisas culturais, entendeu? Por exemplo, eu sou capaz de ver novela e dali a pouco ver um vídeo de gameplay, assim, e ficar comentando sobre doramas. Né? Nós estamos imersos num mundo de símbolos culturais, de games e doramas e novelas e o que quer que seja. Então, por exemplo, se alguém toma um porre, a culpa é da novela Vale Tudo. Um adolescente toma um porre. A culpa é da Globo, da novela Vale Tudo, que tem a Helena Reutemann. Não. Não é assim. As coisas não são simples desse jeito. Esse adolescente era uma pessoa... Ele é uma pessoa má. Né? E culpar o Goulart, dizer que ele fez um vídeo sobre o tutorial de matar os pais, é o cúmulo do absurdo, uma irresponsabilidade e uma atitude criminosa por parte da Record. Né? Então, esse é o meu vídeo aqui. Inclusive, é minha opinião legal mesmo. O Goulart tem que chegar e tacar processo na Record, gente. Criminal contra os editores. Entendeu? E civil pedindo indenização contra a TV Record. 2 processos. Tem que chegar e fazer isso. Pode demorar anos? Pode, cara, mas vale a pena. Entra na justiça. Mesmo se eu estivesse em São Paulo, eu pegava o caso dele de graça. Aliás, se ele precisar de advogado, eu tô aqui. Mas deve ter um monte de advogado querendo pegar o caso dele já. Porque é o cúmulo. Não se mata ninguém por um game. Isso é um absurdo. Isso me lembra que há muitos anos atrás, 2 jovens, depois de uma noite de consumo de drogas e álcool, estavam drogados e alcoolizados e tinham fácil acesso a armas, isso lá nos Estados Unidos, resolveram se matar. Eles estavam ouvindo heavy metal. Aí eles processaram quem? Eles processaram justamente o Judas Priest e o Ozzy. Porque o Ozzy tem uma música chamada Suicide Solution. E processaram o Judas Priest por causa de uma música chamada Beyond the Realms of Death. Foi um processo muito longo. Um dos moleques sobreviveu, totalmente deformado, e acabou vindo a se matar. Mas aí, a culpa era do Judas? A música é linda. Beyond the Realms of Death. Assim, realmente fala do além da vida, né? Mas assim, gente, eles tinham um histórico de abuso familiar, ambas famílias conturbadas, histórico de uso de drogas, estavam drogados e bêbados. Por que não processaram, então, a indústria da cerveja? Que eles estavam bebendo do álcool, que eles estavam bebendo, sei lá o que eles estavam ingerindo. Não, foram processar o Ozzy e o Judas Priest. A família dos 2 perderam. Mas, obviamente, a mídia fez um escarcéu, porque a culpa é do Judas Priest. A culpa é do Ozzy. Valha-me Deus, né, gente? Valha-me Deus. Acho que foi o próprio Ozzy que disse, ninguém se mata por uma música. A pessoa já tá cheia de problemas, já tá toda lascada. Os caras estavam drogados. Eles perderam. Então, assim, é similar ao que está acontecendo agora. Assim, você tem 2 adolescentes de índole péssima, tá? Que, infelizmente, aqui no Brasil, eles não podem responder pelo Código Penal, eles respondem pelo estatuto, ato análogo, né, que a gente fala. Né? Mas eu espero que venha a ser aplicada a medida de segurança e eles continuem em algum tipo de manicômio judiciário, alguma coisa no futuro, porque eles não têm condições de viver entre nós. Eles são 2 predadores da nossa espécie humana.
né? E culpar um game? Na boa, em primeiro lugar, eles são pessoas de índole ruim, como eu já falei 1000 vezes. É sério que o ambiente em que eles estavam não teve influência. Sério que os pais não notaram nada, ou se notaram, fingiram que não era nada. Sério que o The Coffin of Andy and Leyley era o único produto que eles consumiam? Esse game? Com certeza não. Então, eu espero que o Goulart entre com um processo maravilhoso contra essa rede Record sensacionalista e absurda. Porque só resolvendo na justiça mesmo. Mesmo que demore anos, tá? Então, essa é a minha observação. No próximo vídeo vai ser sobre o Black Sabbath, que é a maior banda do universo. E do último show com Ozzy, né? Um abraço a todos.